caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, é uma grande alegria poder estar com vocês uma vez mais pelo canal Defensor Fidei, a fim de que nós possamos meditar um pouco sobre a liturgia que a Igreja nos apresenta neste 16º domingo do tempo comum, né? No dia de hoje, nós nos colocamos diante do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. E nós estamos continuando as reflexões das parábolas de Jesus que ele nos conta neste capítulo do Evangelho, né? Hoje nós vemos no texto sagrado 3 parábolas distintas e complementares. Jesus conta a primeira parábola do trigo e do joio. Jesus conta depois a parábola do grão de mostarda e, por fim, Jesus compara o reino dos céus com o fermento que uma mulher colocou na massa. Nós iremos nos concentrar na primeira destas 3 parábolas de Cristo. Então, no início do Evangelho, lá no versículo 24, o texto sagrado começa dizendo o seguinte: Jesus contou outra parábola à multidão. Então, esse Evangelho é a continuação do Evangelho de semana passada, no qual nós vimos as sementes que caíram em diversos solos. Jesus, então, está continuando o seu sermão e vai contar a segunda parábola deste capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Então Jesus está comparando todas estas parábolas ao reino dos céus. Na verdade, Jesus usa estas parábolas para buscar explicar o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. E no dia de hoje, Jesus está dizendo que o reino dos céus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quem é este bom homem que semeia boa semente? Deus, claro. Quem é este inimigo que semeia o joio no meio do trigo? O demônio. E por que então o inimigo semeia joio? Porque as pessoas estão dormindo. Ora, o que isso significa? As pessoas deixaram de vigiar e de orar. E por isso o demônio semeou as suas tentações e as pessoas então caíram. E de trigo que eram, tornaram-se joio. Versículo 26, quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Versículo 28. O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Mas os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E agora vem os versículos que são mais importantes para nós nessa reflexão. Versículo 29. O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Ora, Jesus compara esta parábola ao reino de Deus e Jesus está dizendo que é da sua vontade que o joio cresça junto com o trigo, porque ainda pequenos, é muito fácil confundir o trigo com o joio e vice-versa, e arrancar o trigo no lugar do joio. Portanto, Jesus nos dá essa ordem. Deus permite com que o joio cresça no meio do trigo. Ora, o que isso significa? Os padres da igreja, de modo particular Santo Agostinho, viram desde os primeiros séculos, na imagem do trigo, a igreja, os cristãos, os santos. E viram também na imagem do joio os mundanos, os pagãos, os que se encontram no pecado mortal habitual. A ordem dada por Deus é para deixar os dois crescerem juntos. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque os cristãos, nós, católicos, que vivemos a nossa fé, que procuramos viver a nossa fé, viver em santidade, nós, que somos trigo, podemos então dar bom testemunho para os que são joio, a fim de que eles se convertam. Portanto, nesta peregrinação terrena, a cidade de Deus e a cidade
do mundo vivem juntas, né? Mas elas serão separadas. O segundo motivo é o seguinte: quando os mundanos, quando aqueles que pertencem ao demônio perseguem a nós, cristãos, por causa de Cristo, por causa da verdade do Evangelho, quando os pagãos, quando os mundanos, quando os pecadores, os que se encontram no pecado mortal sem querer sair deles, quando eles nos perseguem, a nós que somos cristãos e desejamos viver em santidade, isso redunda justamente para que nós cresçamos na virtude, na graça, no mérito e nos tornemos santos. Então, nós que pertencemos à cidade de Deus, que somos trigo, sempre sairemos no lucro. Primeiro, porque poderemos anunciar o Evangelho, pregar e, por meio de nós, o Espírito Santo poderá converter a tantas almas e salvá-las. Segundo, porque se os mundanos nos perseguirem, nós saímos no lucro, crescemos na graça, na virtude e no mérito e nos santificamos ainda mais. Portanto, neste mundo, nesta vida terrena, o joio e o trigo crescem juntos. Porque Deus, na sua providência, se utiliza disto para a salvação das almas. Todavia, e isso é um detalhe muito importante do Evangelho, um pouco mais adiante, quando os discípulos pediram a Cristo que lhes explicasse a parábola do trigo e do joio, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 37. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é ele mesmo. Né? O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. Então, durante esta vida terrena, nós temos aquelas pessoas que pertencem a Deus. Quem são estes? São aqueles que lutam por cultivar uma vida de santidade. Né? São aqueles que desejam rezar, que cultivam a vida de oração, a luta contra o pecado mortal, a luta contra o mundo, o demônio e a carne, os que pertencem a Deus. E existem também, nessa vida terrena, aqueles que pertencem ao maligno. Os que não querem se converter, os que não rezam, os que não obedecem os mandamentos de Deus, os que vivem de maneira pagã. Nós estamos reunidos em uma mesma sociedade, em uma mesma civitas terrena, embora o trigo pertença à cidade de Deus e o joio pertença à cidade do maligno. Como diz Santo Agostinho, sua grande obra, a cidade de Deus. Versículo 39. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, isso é algo muito importante, sobretudo nos nossos dias, em que a verdade do Evangelho ela é não bem interpretada por muitos católicos, ou até mesmo muitos dentre os católicos querem mudar o sentido destas letras. Mas a verdade do Evangelho é a seguinte: meus irmãos, o demônio existe. E o demônio não é uma somatória do mal que existe no mundo, não. O demônio é um ser pessoal. Um anjo criado por Deus a princípio bom, e porque pecou contra Deus tornou-se mal. Então um anjo decaído, que de natureza angélica, chamado por Deus a entrar na visão beatífica, renunciou a Deus e pelo seu pecado perdeu a oportunidade de entrar na visão beatífica, precipitando-se ao inferno, tornando-se então demônio. Então nós temos o demônio e os seus sequazes, os espíritos malignos. Ora, o demônio existe, é um ser pessoal cujo ofício principal e mais comum é nos tentar. Lançar tentações, são as tentações diabólicas, ou seja, solicitações para o mal. Solicitações, convites que o demônio nos faz para pecarmos contra Deus. O pecado mortal sempre é isso: dizer não a Deus, não aos mandamentos de Deus, não obedecer a Deus e sim obedecer ao demônio. Portanto, quem obedece ao demônio, quem comete um pecado mortal, torna-se escravo de Satanás. Não vive como filho de Deus. Ao passo que todos aqueles que se convertem
renunciam e rejeitam a Satanás, se arrependendo dos seus pecados, e se não são batizados, pedem o batismo, se já são batizados, recorrem ao sacramento da penitência. Todos esses que renunciam ao pecado e retornam à graça santificante, rompem as correntes que lhes prendiam à escravidão a Satanás, não é? E se tornam filhos de Deus. Claro, tudo isso é uma decisão pessoal com o auxílio da graça divina, sempre. Não é algo meramente vivenciado pelas nossas próprias forças. Mas o demônio então existe. E aqueles que são joio, são os mundanos, são aqueles que permanecem no pecado mortal habitual, estes pertencem ao maligno. E estes, no fim dos tempos, serão lançados no inferno. Outra verdade de fé, muitas vezes esquecida por muitos católicos: o inferno existe. Ora, como o céu existe, o inferno também existe. Quem são aqueles que serão precipitados no inferno? Aliás, o inferno, por ora, ainda é um estado no qual se encontram os demônios e as almas dos pecadores que morreram em pecado mortal sem se arrependerem e sem pedirem a graça e a misericórdia divina. Portanto, no inferno existem maus anjos e maus homens, cujas almas estão no inferno. Mas, no fim dos tempos, por ocasião da parousia, segunda vinda de Cristo, quando ele vier em glória, Cristo ressuscitará todos aqueles que morreram. Os maus, os condenados ao inferno, ressuscitarão, reassumirão seus corpos, e terão um corpo não glorioso, mas incorruptível. E serão então condenados ao inferno com corpo e alma incorruptíveis, para sofrerem as penas do inferno no corpo e na alma. Na alma, o remorso; no corpo, o tormento da dor, do fogo. Essa é uma realidade. O inferno existe. E Jesus está dizendo isso com todas as letras aqui no Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. É aquilo que Jesus vai dizer por último. Ora, como joia recolhida e queimada ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecados, que praticam o mal, e serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas, versículo 43, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então os justos, os santos, os que perseveraram na santidade, ressuscitarão e não apenas receberão um corpo incorruptível, mas seu corpo e sua alma, unidos, serão glorificados. E entraremos nos novos céus e na nova terra, com corpo e alma gloriosos após o juízo final. Sobre isso, a primeira leitura nos narra coisas muito importantes. A primeira leitura de hoje é retirada do livro da Sabedoria, capítulo 12. E lá no versículo 13, o autor sagrado nos ensina o seguinte: não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Então quer dizer, Deus haverá de julgar. Nós vamos passar por dois juízos. Essa vida terrena é o tempo da misericórdia. Quando morrermos, entraremos no tempo da justiça. O primeiro juízo é o juízo particular, ou juízo pessoal. Este encontro da alma com Deus, pessoalmente. O segundo juízo é o juízo final, onde todos nós estaremos juntos e nós veremos as consequências dos nossos pecados na vida dos outros. E é claro, pecado confessado é pecado absolvido, apagado, esquecido. Deus não volta a ele. Todavia, os pecados não arrependidos, não confessados, aparecerão não só no juízo pessoal, como também no juízo final. Portanto, meus irmãos, aproveitemos o tempo da misericórdia. Porque também na primeira leitura, no versículo 16, as Sagradas Escrituras nos ensinam o seguinte: a tua força é o princípio da tua justiça, o teu domínio sobre todos te faz, para com todos, indulgente. E mais para o final, a leitura nos diz: a teus filhos deste confortadora esperança, de que concedes o perdão aos pecadores. Então, meus irmãos, aproveitemos o tempo da misericórdia divina, que é essa vida terrena, para que possamos, de fato, nos convertermos, nos arrependermos dos nossos pecados
e fazer com que esta boa semente da Palavra de Deus germine em nosso coração e em nossa alma e possamos trilhar o caminho da santidade. Deus esteja com cada um de nós neste caminho que juntos trilhamos rumo aos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.